Meu nome é Rosana, atualmente tenho 43 anos, né? E no ano de 2020 eu descobri o diagnóstico de câncer. Para mim foi uma sentença. Eu fiquei bastante, me afetou muito, em todos os sentidos, e porque recentemente eu já tinha perdido uma pessoa da minha família com câncer, era uma pessoa muito querida, meu tio, e depois de 3 meses eu descobri o meu diagnóstico. Então assim, foi tipo uma sentença também. Eu achei que eu deveria parar e aguardar o que viesse. Mas aí eu falei, não, eu tenho um filho, eu tenho uma família e eu preciso lutar. Eu não posso parar. Porque eu vi isso no princípio como assim, se eu paro, eu vou aceitar essa doença, né? Então eu falei assim, não vou aceitar dessa forma, então eu tenho que lutar. E foi aí que eu consegui, diante das pessoas, que eu acho que é muito importante, a família, diante dos meus amigos, eu senti aquele calor, eu senti que eles estavam do meu lado, que eu não podia abandonar, mesmo diante daquela situação. Aí, em um mês, eu tive o diagnóstico, né? E fui lutando, com mais um mês, fazendo todos os exames para começar a quimioterapia. A quimioterapia foi uma fase assim bem agressiva. Eu fiz 4 sessões de quimio vermelha e com 15 dias, 20 dias, o mundo também desabou. Porque aí eu fui perdendo os cabelos, foi difícil, essa agressão que a quimio dá na gente é outro baque. Aí eu falei, não, eu tenho que continuar. Eu olhava no espelho, eu não me reconhecia. E aí eu fui me erguendo, fiz mais 16 quimio branca. Foi difícil também, foi muito dolorido. E quando foi em janeiro de 2021, eu terminei a última quimioterapia. Eu tive um processo alérgico nas últimas 3, que foram mais demoradas. E quando foi em fevereiro, eu fiz a cirurgia do quadrante. Mas assim, eu não deixei me abater em nenhum momento. Por mais difícil que estava, eu sempre estava ali. Eu acho que o importante nessa situação é você não se entregar. Você tem que levantar, acordar e desejar que seja um bom dia, porque vai ser um bom dia, vai depender de você. E assim foi indo a minha trajetória. Eu fiz a cirurgia em fevereiro de 2020, em abril eu comecei com uma quimio oral também, que também tive uma alergia com essa quimio, eu tomei 3 meses. E quando foi em maio de 2021, aliás, a cirurgia foi em 2021. Quando foi em maio de 2021, eu voltei para minhas atividades, eu voltei a trabalhar, que eu achei que fosse importante para mim naquele momento. E eu não queria me ver doente, esperando passar o tempo, vivendo aquela situação ali. Eu queria fazer parte de tudo que estava acontecendo, eu queria estar presente. Eu não me desanimei. Em maio desse ano, 2021, eu voltei a trabalhar. E tô aqui, comecei a radioterapia, já fiz 15 sessões. Também é um processo, tudo que trata do câncer é dolorido, mas é um processo menos agressivo, você já se sente melhor, né? O acolhimento, acho que isso é importante nesse tratamento. E assim a gente vai seguindo, tá? E agora em setembro eu espero já terminar minha radioterapia e dar continuidade à minha vida, que eu acho que ela só deu uma paradinha, ela não acabou. A descoberta, eu fazia home office, eu estava trabalhando em casa, que foi no início da pandemia, em
março de 2020. E quando foi maio, eu fui tomar banho e eu senti um caroço no meu seio direito. Eu passei a mão, vi que era uma coisa diferente e falei, não, eu tenho que passar com o médico para ver o que está acontecendo. Aí em junho, eu marquei uma consulta em junho para passar com a ginecologista e na consulta eu já falei, doutora, eu tô sentindo alguma coisa estranha que não tinha. E a doutora já ficou meio que em alerta, já solicitou os exames, a mamografia, o ultrassom, e com o resultado da mamografia ela já me direcionou para o masto. Na verdade, quando eu fui na minha consulta de rotina, eu já tinha certeza que não era nada assim simples, que alguma coisa tinha, né? Então, assim, eu também acho importante as pessoas fazerem o seu autoexame, porque eu, na verdade, eu não fiz um autoexame, mas apalpando eu senti que tinha alguma coisa diferente. Então, eu acho muito importante também as pessoas fazerem seu autoexame. E foi aí que eu descobri que eu estava com CA de mama triplo negativo. Foi nesse decorrer aí. Foi entre maio e julho eu já estava com o diagnóstico, que era um câncer. No início, assim, eu fiquei, puxa vida, comigo acontecer isso, porque assim, eu convivia, não com pessoas que faziam isso, mas eu convivia com guias de paciente que estava passando por situações assim, né? Aí eu falava, puxa, agora é eu, então o que eu devo fazer, né? No começo eu chorei muito, e assim, mas assim, eu não queria que a minha família percebesse isso, porque ficou todo mundo abalado. Eu falei assim, eu não posso ficar dessa forma, que não vai ajudar. Aí eu falava, não, amanhã é outro dia e eu vou conseguir e eu vou vencer. Eu não pensava assim em coisas negativas, não. Eu sempre achei que eu ia passar por aquilo, que eu tinha que passar por aquilo e que eu ia ser curada. De alguma forma eu ia ser curada. Eu pensava isso. Então eu não dava tempo para tristeza, para ficar chorando, né, se lamentando e perguntando por que eu, assim, todos os dias. Eu falava, não, aconteceu comigo, então eu vou ter que enfrentar. E dessa forma, tudo que eu ia fazer, eu falava, não, eu vou enfrentar. Eu vou conseguir. Tanto quanto as biópsias que eram doloridas, a químio. Eu lembro que uma amiga falou assim, olha, quando você for fazer quimioterapia, você passa uma maquiagem, você vai com a sua blusa mais bonita que você sente à vontade, você encara dessa forma, você não fica aí sentindo assim, ai, coitadinha de mim, né? Ai, como eu vou me arrumar agora sem cabelo? Foi difícil cair o cabelo. Eu acho que a pior parte do diagnóstico é você olhar no espelho, porque não é só cair o cabelo. Eu acho que quando você olha pro espelho, você vê aquela sua aparência abatida, né? Com uma cara de doente, assim, é difícil, porque eu enfrentei assim, achando que eu não estava doente, que aquilo ia passar, entendeu? Mas aí de vez em quando você olhava no espelho e falava, puxa, tô com uma cara de doente, né? Será que isso não vai passar? Não, vai passar. Deixa isso pra lá. Então, e assim fui indo, sabe? Todo o tratamento. Eu não tive, assim, aquela coisa de, ai, não vou fazer isso, né? Não vou participar disso, porque eu tô doente. Eu não via como uma doença. Eu achava que não era uma doença. Que eu estava passando por um tratamento de um problema que apareceu e eu ia ser curada, né? Eu pensava dessa forma. Até hoje eu penso assim, não sei se... Eu acho que isso é importante. Teve momentos, sim, de muita tristeza, né? De falar pro meu filho. Foi a pior parte.
mas eu falei, eu conversei com ele, eu expliquei. Ele estava com 17 anos na época. Então, eu me apegava muito a ele. Eu não queria que ele visse eu sofrendo. Então eu passava por isso e força. Não podia mais, assim, demonstrar que eu tava, né? Que às vezes não tava lidando com aquela situação. Tava, não, eu tenho que ser forte pra ele. Que ele precisa de mim. Muito, né? E quando eu falei pra ele, eu expliquei pra ele, ele ficou muito triste, né? Aí eu falei assim, mas você sabe que a sua mãe sempre lutou, e não vai ser isso que vai abater ela. Então a gente tá aqui pra vencer mais uma prova, né? E eu acho que foi uma das situações que eu mais fiquei, assim, que eu senti assim, muita tristeza, que eu chorei muito, foi dar notícia pro meu filho. Essa foi uma das partes que mais, eu não queria que ele passasse por isso, mas ele ia ter que passar comigo, né? Mas a gente superou, nós superamos. Mas até hoje, quando eu lembro dessa situação, eu fico emocionada, né? Então, e também não sei se porque, como eu já tinha vivido uma perda de um familiar muito próximo, né? Então, a gente acha que é uma sentença de morte que vai acontecer. Aconteceu com ele, que o próximo seria eu. Mas não foi isso. Eu falei, não vou deixar. Não posso, tem que ser mais forte. E graças a Deus, eu consegui. Estou conseguindo, né?